Estamos recebendo mais um candidato a prefeito de Teresina. Lembro que a sabatina é um formato diferente, não é uma entrevista comum. Aqui os bancadistas estão livres para perguntar sobre tudo. O candidato a prefeito de Teresina, Mário Rogério, pelo Cidadania, é o nosso entrevistado de hoje. A sabatina, Mário, tem 30 minutos e você terá aí os 5 minutos finais destinados às considerações finais. À vontade, conclusão de algum pensamento ou as considerações finais. Mário, algumas candidaturas de esquerda eu conceituo como pragmáticas, ideológicas. A sua é igual, segue nesse rumo ou tem algo diferente? Nós temos um diferencial muito grande. A gente é um partido social-democrata hoje, né, o Cidadania. É um partido que rompeu, por exemplo, com o PT em 2004, imediatamente depois da eleição, nunca mais se reaglutinou com esse partido. A gente tem seguido nosso caminho próprio. Ao longo desse período todo, de 2003 para cá, lá no Congresso Nacional, a gente tem feito oposição quando deve fazer oposição, apoia quando deve apoiar, ou seja, a gente apoia as boas medidas que são apresentadas a favor dos brasileiros e votamos contra aquelas que entendemos que são prejudiciais. Então, a gente fica à vontade nesse particular. Douglas. Candidato, o senhor falou aí dessa... Ontem nós tivemos aqui também, de esquerda, o Pedro Laurentino, da Unidade Popular. Também criticou os partidos de esquerda, os que ocuparam recentemente o poder e ainda estão no poder, por terem se afastado das bases, das propostas iniciais. Então, para quem é eleitor de esquerda, para quem defende essas ideias de esquerda, o que é que diferencia o Cidadania, por exemplo, do PT, do PCdoB, desses partidos que estão aí no poder? Muita coisa, aliás, praticamente tudo diferencia. Nós não somos aquele partido... Aí, candidato, só me permita, eu estou perguntando no sentido do que o Cidadania vai se valer, o que o Cidadania vai apresentar para conquistar esse eleitor de esquerda. Veja bem, o nosso projeto aqui não é conquistar eleitor de esquerda. Nós queremos conquistar o eleitor de Teresina. Eu acho que o grande problema do debate político que ocorreu nos últimos tempos foi que se discutir esquerda, direita, quando o problema do Brasil era que a gente estava precisando, era de gente direita, era de gente séria, era de gente honesta. Não era questão se era de extrema de esquerda, extrema direita, se era de centro, se era daquilo. Eu não via isso mais como uma questão ideológica. Eu via isso como uma questão de pessoas sérias, comprometidas com o desenvolvimento do país, comprometidas com as pessoas. E o Cidadania sempre se portou nesse caminho, independente de questões ideológicas, seja a esquerda, seja a direita. O Cidadania, ao longo dos tempos, se portou de forma coerente com sua postura, como disse, independente de questões ideológicas, principalmente as radicais. A gente defende um Brasil justo, a gente defende o capitalismo com responsabilidade social. Então, nosso negócio aqui não é conquistar eleitor de direita, eleitor de esquerda. Queremos conquistar o eleitor que pensa numa cidade melhor para viver. E nossas propostas são nesse sentido. Só completando, João Rato, então quer dizer que a Cidadania não se enquadra, como o senhor fala, nesse espectro ideológico atual. Não, nesse radicalismo de esquerda, nessa coisa, de jeito nenhum. Nós nos portamos hoje. O Cidadania se caracteriza. Nós somos um partido que temos uma bancada pequena no Congresso. Nós temos 12 parlamentares, são 9 deputados federais e 3 senadores. E se você for olhar o nosso voto lá no Congresso, ao longo das últimas décadas, ela não tem aquele viés ideológico. Se é isso aqui. Aliás, nós somos diferentes, por exemplo, do Supremo. Que hoje lá no Supremo, quando entra uma causa, você já sabe o placar. Se for numa turma, o placar é esse. Se for noutra turma, o placar é aquele. Nós não. A gente vota de acordo com os interesses da nação, com os interesses maiores da população. Mário Rogério, o candidato Mário Rogério, o Major Diego esteve aqui e ele fez assim, ele disse que na disputa estão 3 palácios. Palácio Petrolina de Portela, Palácio de Karnak e Palácio da Prefeitura. E ele disse que o Palácio do Karnak teria 3 candidatos. Ele qualifica assim. O Cidadania se coloca hoje nesse contexto, ele vê dessa forma. E eu queria saber de você, Mário, também o seguinte. Esse é um projeto pessoal seu ou é do partido? Porque em 2016 você colocou o seu nome para vereador e o desempenho não foi aquele que você esperava. Me responda. É um projeto pessoal ou é um projeto político? É um projeto mais partidário do que pessoal. Entretanto, a gente viu o que aconteceu nas eleições passadas. O eleitor, ele mudou a sua postura em relação aos candidatos.
acabou com aquela coisa de votação naquelas pessoas conhecidas, os profissionais da política. Eu sempre até coloco como exemplo o governo do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, do Amazonas, de Minas e de tantos outros estados que eram pessoas desconhecidas. Você chega o Rio Grande do Sul, que era um prefeito de Pelotas, pessoas desconhecidas no cenário político, muitas vezes estadual, como era o caso do Zema, o caso lá do Witzel, e chegaram ao poder. Então, eu acho o seguinte, nós ainda tivemos nesse meio tempo a pandemia. Com isso, eu acho que o eleitor está mais preocupado, com toda certeza, na qualidade do candidato e das propostas do candidato. Quanto a essa colocação do Major Diego, eu vejo assim, eu vejo que o Palácio do Karnak tem 5 candidatos. 5? 5 candidatos. Poxa. Ele tem 3 diretamente ligados ao Palácio, tem um lá na Assembleia e tem um na extrema esquerda, que é a candidata Lourdes Mello, que está, né, alinhado diretamente com o Palácio Karnak. Vejo que nós temos 2 candidatos que buscam o voto alinhado com o Bolsonaro. Tem o candidato do Palácio da Cidade e tem os candidatos da extrema esquerda e tem alguém que não está alinhado nem com um e nem com outro lado, nem é da extrema esquerda e nem busca o voto exclusivamente dos bolsonaristas, que sou eu. É assim que eu vejo. O senhor responderia como alguém que o dissesse, o acusasse de ser um candidato laranja que entrou na eleição para bater no doutor Pessoa e no Fábio Abreu. Como o senhor responderia isso? Eu responderia com toda tranquilidade. Eu não entrei para bater em ninguém. Não estou aqui para bater em ninguém. Estou aqui para a gente discutir os problemas da cidade. Agora, é evidente, se a gente vai falar de segurança, é claro que eu vou falar do doutor Abreu, do deputado Fábio Abreu. Ele não só foi secretário de Segurança por muito tempo, como é quem manda na Secretaria de Segurança. Obviamente, eu vou falar com ele. Eu não sei como é que a gente vai para um debate, que esses candidatos vão para uma entrevista para falar de segurança pública. Eu não entendo. Por quê? Porque a segurança pública é responsabilidade constitucional do Estado. E era o deputado Fábio Abreu, até outro dia, o secretário de Segurança. Se nós temos problema na segurança, um dos responsáveis é o deputado Fábio Abreu. Espero que ele, ao longo dos próximos dias, consiga propostas maravilhosas que mudem a situação. Mas a história recente mostra isso. Palácio da Cidade, eu estou aqui para debater as questões da municipalidade. Por exemplo, eu não concordo com a arrogância do poder público municipal. Essa pandemia, ela mostrou toda a arrogância do poder público municipal. Eu não concordo com o tratamento que a prefeitura deu aos comerciantes do centro da cidade. Eu não concordo com essa história de dizer que o Kleber Montezuma é o grande responsável pela educação de Teresina ter atingido o nível que atingiu a educação pública. É um processo que começou lá com o Alferraz em 86, que vem até hoje. E até parabenizo o Kleber por ele ter mantido essa linha da educação municipal. O senhor manteria também? Não. O senhor mudaria? Vou mudar. Mas o senhor dá parabéns e vai mudar. Dou parabéns porque ele atingiu os objetivos que a prefeitura tinha. Mudaria o quê? Hoje, eu tenho outros objetivos. O objetivo da prefeitura era ter a melhor educação pública municipal do país. Não tem, mas entre as capitais tem. Acontece que não é esse o meu objetivo. Eu sou de um tempo em que a escola pública, eu era estudante de escola pública, e a escola pública ela é melhor do que a particular. E é disso que eu quero voltar. Eu quero que a escola pública volte a ser melhor do que a particular. Eu não quero comparar a educação de Teresina com a educação pública de Fortaleza, de Natal, de Porto Alegre, não. Eu quero comparar com Dom Barreto, eu quero comparar com Diocesano, com Santa Maria Gorete, é com esse aí que eu quero que a gente compare. E aí, se você me perguntar como e o que você vai fazer para mudar essa situação, vou dizer como. Vamos aproveitar a experiência dessas escolas de excelência que nós temos aqui, que se sai bem em todas as avaliações nacionais. Vamos pegar o que elas têm de bom e o que puder para a gente colocar no ensino público municipal, a gente coloca. Outra coisa, vamos criar uma escola de excelência municipal. Fazer uma escola, tipo o Liceu foi um dia, aqui no Piauí. Pegar uma escola pública municipal, a partir da 6ª série, para colocar os melhores alunos vindos da até a 5ª série. Nós já tivemos isso aqui no Piauí, ninguém está querendo inventar a roda, não. Tivemos aqui, nós tivemos uma das melhores escolas públicas do Brasil, que foi o Liceu Piauiense.
e nós pudemos fazer isso na escola municipal. E não é nada de extraordinário. Candidato, me permita e me autorize a chamar de você. À vontade, somos colegas. Exatamente isso, somos colegas radialistas, jornalistas. Isso. O senhor tem um cunho empresarial na área de comunicação. Eu pergunto, isso é o suficiente, o credencia, essa experiência administrativa particular, o credencia para ser candidato ou para gerir os destinos da capital do Piauí? É uma pergunta interessante, porque em toda entrevista e debate que a gente vai, a primeira pergunta é: por que o senhor é candidato? Bom, o que me credencia a ser candidato a prefeito de Teresina é a experiência que eu tenho aqui. Eu vivo aqui desde 1970. Eu vim daquela cidadezinha provinciana, que todos nós que tem a minha faixa etária conhecíamos. Angical, né? Eu vim de Angical, eu digo, mas vi aqui. Tá pegando fogo lá, viu? Pois é, infelizmente. Vi a cidade provinciana nossa, Teresina, pequena, de 1970, que terminava ali, Pedro, na sua região, praticamente, ali na Pissarro. Capelinha. Pois é, morria, terminava bem aqui na Tabuleta. E nós vimos, acompanhamos já como profissional, como morador e como profissional de comunicação, toda a explosão demográfica que a cidade teve, passando de repente de uma população de 200 mil, 300 mil, na época para 600, 700 mil habitantes, com todos os problemas que isso gera. Né? Um crescimento absurdo, que foi aquela época do êxodo que nós tivemos para as grandes cidades. Essa experiência me dá, sim, condições de eu gerenciar essa cidade. Outra situação que me concede essa competência é o trabalho profissional como jornalista. Ao longo dos últimos 25 anos, eu estou lá na Rádio Difusora de Teresina apresentando um programa em que a gente tem uma participação, tem uma interação com o ouvinte. E esse programa é destinado a debater problemas da cidade. A maioria do tempo é debatendo problemas da cidade, político, problemas da cidade, etc. E lá a gente recebe tanto problema através dos moradores, como recebemos muitas vezes a solução também. E isso nos fez conhecer a cidade. Além de 2 candidaturas a vereador da nossa cidade, que eu andei muito na nossa capital. Mas principalmente do acompanhamento cotidiano que nós temos como profissional de comunicação da administração pública. A gente não só vê, como sabe através de terceiros, como a gente também assistiu como os administradores resolveram os problemas. Então a gente vê aquilo, traz isso como experiência e coloca as nossas propostas, coloca as nossas ideias, somando com tudo isso para dizer que a gente tem sim capacidade e competência para gerenciar uma cidade como Teresina. Candidato, o senhor falou de educação, vamos falar de saúde. Teresina também é um polo de saúde, uma referência de saúde. Nós temos um problema no sistema único de saúde que não é só um problema aqui, é um problema nacional, que é a cidade receber o paciente. Por exemplo, Teresina recebeu um paciente de Timon, recebeu um paciente do Tocantins, de Belém. Esse paciente passa, digamos, 10 dias aqui internado, recebe todo o tratamento, sai curado, mas ali teve um custo aquele paciente. E esse dinheiro não é ressarcido por parte do SUS. Eu lembro que quando o ex-prefeito Silvio Mendes, na sua segunda gestão, eu fiz uma entrevista com ele muito longa a esse respeito, ele batia muito nessa técnica, que tinha que haver um ressarcimento, que era dinheiro que era para ser gasto aqui e que ia para outro estado. Como é que o senhor pretende resolver essa questão da saúde? Porque ele disse que, resolvendo isso, haveria como fazer um trabalho de mais excelência ainda. É uma questão interessante e ela leva a uma outra que a gente vai falar já já. A saúde pública de Teresina, eu não considero ela ruim. Muito pelo contrário. Eu vejo alguns candidatos, meus adversários, falando que só falando mal. E eu não vejo dessa forma. Nós temos esse problema, Douglas, da importação dessa clientela, mas tem um outro lado também. Eles vêm e ele também vem gastar aqui. Ele também traz receita lá dos seus estados, dos seus municípios, gerando emprego e renda aqui em Teresina. E nós somos partícipes do SUS, Sistema Único de Saúde, universalizado. Então, não tem que se discutir sobre essa questão de atendimento de pessoas de outras áreas. Bom, o que nós temos que fazer, na minha visão, é cobrar de outros entes federados,
que honrem com suas responsabilidades. Por exemplo, fazer com que o Maranhão invista no seu sistema de saúde. Ah, mas você não tem competência para isso? É claro que eu não tenho competência para isso. Mas nós temos uma bancada de deputados federais que pode sim trabalhar em cima disso. Já melhorou muito, inclusive, em relação ao Maranhão. O número de pessoas que vêm para cá do Maranhão diminuiu muito depois, não é, da regulação. Diminuiu muito. Hoje, nós temos uma situação, acontece o seguinte, as pessoas vêm para cá, se estabelecem na casa de alguém ou em uma pensão e eles vão para o nosso sistema de saúde dizendo que são moradores de Teresina. É assim que a coisa está funcionando. Bom, mas quem é o nosso grande cliente hoje? Fora os teresinenses? São os nossos amigos do interior, do Piauí. Essa é a grande clientela. E por que nós temos essa clientela? Porque o Estado não cumpre com sua obrigação de colocar a saúde no interior. O Estado não faz a parte dele e essas pessoas acorrem para cá. E a fama de Teresina como um polo de saúde competente, ela também atrai pessoas daqui. Então a gente tem que cobrar que o Estado cumpra com suas obrigações. E essa questão leva a outra, que é a questão da segurança. Aí você vai dizer, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu já vou chegar lá, para você ver como tem a ver uma coisa com a outra. Teresina hoje substitui o Estado no atendimento à saúde pública. E isso não pode acontecer. Um dos grandes problemas que os prefeitos têm hoje, os prefeitos que ficam num raio de 200 quilômetros aqui de Teresina, é justificar o gasto constitucional de 15% do seu orçamento com saúde. Porque eles não conseguem gastar. Não conseguem gastar. A despesa dele é combustível e ambulância. Diária combustível, diária e o profissional que trabalha é essa. Aí sabe o que acontece? Eles gastam esse dinheiro comprando veículos para a saúde. Para quê? Para trazer mais gente para cá, para Teresina. Aí vira... Criou um círculo vicioso. Então isso nós temos que combater, nós não podemos ficar aceitando isso. Então hoje a gente tem um sistema de saúde público municipal que é gigantesco, consumindo 1/3 do orçamento da cidade. Somente o HUT consome 10% desse orçamento e o Estado não cumpre com suas obrigações, principalmente através dos hospitais regionais, e o resultado da história é que Teresina está substituindo o Estado numa obrigação constitucional do Estado. Jornalista candidato, lá nos seus 2 programas na difusora, de manhã tem o Canal Livre, de meio-dia tem o Mário José Notícias, você recebe todo dia a seguinte denúncia, as reclamações, aliás, do povo. Mobilidade urbana, o povo se queixa muito. Com razão. São Joaquim, Disseu, Miguel Rosa, o pessoal reclama. Com razão. E reclama da demanda dos constantes assaltos. E reclama também da questão de galerias. Você recebe isso diariamente e assimila. Prefeito Mário Rogério resolveria esses problemas? Não, o prefeito Mário Rogério não resolveria esses problemas, como eu acredito que ninguém vai resolver. Aliviaria? Aí sim. Como? Não vou chegar aqui para inventar, para enganar ninguém. Eu vou lhe explicar como, até porque lá mesmo a gente debate essas questões. Vamos lá, questão das galerias. Teresina tem um sério problema com galerias pluviais. Isso é público e notório. Qualquer chuva que dá em Teresina, a cidade fica, as pessoas ficam ilhadas, trafegadas. São obras caras, muito caras. Nós acompanhamos, você acompanhou, porque uma passava perto de você, lá na década de 70, na época da ditadura militar, a construção das grandes galerias pluviais de Teresina. Mas essa existia, Barrocão. Isso. Eu acompanhei também. Então são caras. De lá para cá, o pouco de galeria que foi feito, galerias pluviais que foram feitas, foram pequenas galerias nos bairros, para aliviar a situação dos bairros. Até porque a prefeitura não dispõe desses recursos. O que é que nós temos que fazer? Aliás, o que é que eu proponho fazer? Primeiro, chamar os nossos representantes federais para que repassem para esse setor parte das suas emendas parlamentares. Chamarem nossos representantes federais para que eles coloquem no orçamento geral da União recursos para esse setor.
e principalmente lutar para que em Brasília, assim como foi feito o marco do saneamento básico, recentemente, se criar também o marco pluviométrico para as cidades, porque esse não é um problema de Teresina. Esse é um problema de todas as grandes cidades do Brasil. Veja São Paulo, veja Rio de Janeiro, veja Belo Horizonte na hora que tem chuva. Como é a tragédia, a desgraça toda. Então, tem que ser uma política nacional. Mas nós tentaríamos aliviar, inicialmente, colocando um pouco de recursos da municipalidade e cobrando dos representantes federais emendas e também que se empenhasse para colocar no Orçamento Geral da União. E por que os representantes federais, os nossos 13 representantes federais? Porque todos eles, para se elegerem, têm que receber muitos votos aqui do eleitorado de Teresina. Então tem que ter justiça também, a reciprocidade, que eles retribuam isso colocando recursos para a cidade nas áreas mais sensíveis. Certo. Candidato, o que Faltou dois aí, mobilidade e segurança. Sim, mobilidade. Outro tema caro à nossa cidade. Caro nos dois aspectos. Caro porque é um problema premente e caro porque é caro mesmo para investir nesse setor. O que nós faríamos de imediato? Nós temos, além desse, Pedro, ainda, na área nessa área da mobilidade, nós temos a questão do cidadão que pega ônibus hoje com o Integra. O Integra desintegrou-se. Depois da pandemia, parece que jogaram uma bomba lá que explodiu tudo. Nada funciona mais. Hoje, quem mora no Jacinto Andrade, quem mora na Cerâmica Sil, quem mora lá no Jardim Europa, pensa 200 vezes antes de pegar um ônibus para o centro da cidade, porque ele passa 2 horas para vir e não sabe se vai conseguir voltar, porque não sabe se vai ter ônibus para aquele lugar. Você tá vendo, vocês aqui na TV, que estão fazendo essa cobertura disso, sabem o que está ocorrendo. Porque chega lá no CETUT, o CETUT diz assim, não, a prefeitura não está honrando, não está nos pagando. Porque tem uma parte que a prefeitura se comprometeu a repassar para as empresas, que é o do subsídio da meia. Candidato. Hoje não é meia, é uma terça. E aí eles dizem que não botam porque não conseguem cobrir os custos. A prefeitura diz que está tudo bem. O que nós vamos fazer? No dia que a gente tomar posse, no dia seguinte, dia 2 de janeiro, nós vamos fazer cadastramento de ônibus alternativo para no horário de pico atender a população, enquanto a gente senta com o CETUT para ver como a gente resolve essa situação. O que o senhor tem a dizer para as crianças e os jovens negros e pobres da periferia de Teresina? Rapaz, tem um lugar a dizer muita coisa. No nosso programa de governo, que está disponível no site do TSE, nós dizemos lá que nós vamos investir pesado em cultura nas escolas e levar a cultura para os bairros, investir no esporte e levar esporte para os bairros, investir em educação de tempo integral, tentar levar o maior número de escolas possíveis para o ensino de tempo integral. Pretendemos usar a Fundação Alferraz para dar qualificação para quem está desempregado nas áreas que a cidade está precisando, para o jovem que está entrando no mercado de trabalho. Pretendemos, com essas ações todas, fazer exatamente com que o jovem não seja atraído, como infelizmente hoje muitos são, para a criminalidade. Mas ocorre, Magalhães, que não adianta a gente cuidar do jovem se a gente não cuidar da família do jovem. O problema, a base está na família, através do desemprego, através da falta de formação, através da falta de creche, para que os pais deixem suas crianças lá. Então a gente também vai investir fortemente nesses segmentos, para que o jovem ele tenha qualificação e tenha educação. Se a gente consegue colocar, consegue fazer a universalização da escola pública com qualidade e colocando ele maior tempo possível dentro da escola, a gente vai resolver parte do problema da família. E se a gente consegue dar emprego também, resolve outra parte do problema. E a questão do emprego? O que a prefeitura pode fazer para emprego? Não é muita coisa não, mas nós temos um negócio aqui chamado Banco Popular. E esse Banco Popular, nós vamos aumentar o orçamento dele para que haja crédito barato e farto para quem quiser investir. Dando a formação na Fundação Alferraz, fazendo convênios com o SEBRAE, com o SESI, com todas as instituições do Sistema S que investem nesse segmento para que a gente crie empresas e crie empregos
para nossos jovens e os pais deles. Candidato, o senhor já declinou algumas propostas dentro do seu plano de governo. Eu queria que o senhor respondesse aqui. Qual é o foco principal? O que o senhor considera assim como ponto fundamental de trabalho e o que o senhor vai trabalhar para fazer diferente dos outros? Eu não tenho assim só um foco principal, porque eu acho que uma cidade grande como Teresina, ela é desafiadora e, claro, muito problemática. Mas nós temos algumas questões que a gente vai atacar muito fortemente. Essa questão do desemprego. Olha, nós vamos ter um problema tão sério a partir de janeiro que eu não sei como é que isso não está sendo debatido assim a todo momento. O senhor, a partir de agora, não vai ser mais perguntado, conclua, e aí o senhor terá o restante para as considerações finais. Por favor. Certo. Nós vamos ter um problema muito sério, que é a fome. Fome. A partir de janeiro acaba um negócio chamado auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial hoje, ele atingiu dezenas de milhares de pessoas que não estão no guarda-chuva do Bolsa Família. Essas pessoas estarão sem o auxílio a partir de janeiro, sem Bolsa Família e sem emprego. Coisas graves para a nossa cidade. E eu não estou entendendo que essa questão não está sendo objeto de um debate muito amplo aqui. Por quê? Aliás, e qual seria a solução para isso? Claro que uma seria a geração de emprego, mas um outro é o atendimento imediato para garantir segurança alimentar. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar 4 restaurantes populares em 4 regiões da cidade para momentaneamente garantir segurança alimentar para quem precisar naquele momento. Segundo, a gente vai criar uma comissão logo após a nossa posse para fazer uma revisão geral desse sistema viário da nossa cidade. Não é só a questão da mobilidade, de construir obras, é rever o que foi feito. Foram tomadas muitas medidas, algumas eficientes, outras que se mostraram erradas e que a gente vai tentar corrigir. Essa comissão, composta por pessoas da sociedade civil e pela Prefeitura de Teresina, através do CETUT. Iremos também criar 2 SDUs. Vamos criar a SDU Norte, seccionando a SDU Centro-Norte de hoje. Vamos aumentar o centro para efeito de SDU, vamos ter o centro expandido da nossa cidade, que vai ser lá da Avenida Alameda Parnaíba até aqui, a Walter Alencar. Longo, vai ser um centro expandido. E a SDU Norte cuidar só da Zona Norte. E vamos criar a SDU Nordeste. Essa SDU Nordeste que vai atender aqueles conjuntos habitacionais e ocupações muito grandes, de grande crescimento que nós tivemos lá na região nordeste da cidade, que vai até o Vale do Gavião, começando ali na Pissarreira, indo até o Vale do Gavião. Nós vamos ainda, logo de início, também fazer um amplo estudo para levar muita arte, muita cultura para as escolas. É uma coisa que se perdeu com o tempo. Nós vamos retomar, Magalhães, você que gosta disso, os festivais de música que se perderam. Artistas, quantos artistas não deixaram de ser revelados na nossa cidade por conta disso? Vamos levar o teatro para a escola. Vamos voltar. Eu sou de um tempo da escola pública que tinha os torneios de futebol, de voleibol, de tudo. Vamos voltar com tudo isso para a nossa cidade. Para que a criança, ela comece já a ter aquele senso de solidariedade, aquela coisa toda que o esporte dá desde o começo. Então, gente, é muita coisa que nós vamos fazer logo de início. E uma coisa importante que nós não falamos, a relação da municipalidade com o setor produtivo. Nós não tomaremos nenhuma medida no centro da cidade sem conversar com os empresários e os comerciários que lá vivem, tiram o seu ganha-pão. De jeito nenhum, tudo será conversado. Os pontos, aliás, os nossos polos empresariais, todos eles, que é uma reclamação generalizada dos empresários, dos industriais, receberão urbanização e tudo que for de responsabilidade da prefeitura, para que eles possam ampliar seu negócio gerando emprego. Tudo isso está dentro do nosso plano de governo.